Para esta médica infectologista, não se pode subestimar uma gripe. Todas as vezes que você tiver febre, calafrio, hiperemia, coriza intensa, os olhos ficam vermelhos, mialgia intensa, moleza, procure serviço de saúde. É sempre assim, começa a chover e ela logo aparece. Uma gripe mais simples ou mais forte, que pode esconder vírus perigosos. Saber identificar os sinais nas unidades de saúde é fundamental. Porque a gripe ela pode ser, vamos dizer, uma gripe leve, até ser confundida às vezes com resfriado, ou pode ser uma síndrome gripal grave, por um vírus que tem patogenicidade, e quando a pessoa aspira esse vírus, há multiplicação na árvore respiratória e principalmente no tecido pulmonar. A intenção da Fundação Municipal de Saúde é capacitar ainda mais médicos e enfermeiros dos hospitais públicos e privados sobre como lidar com pacientes suspeitos de terem contraído o vírus H1N1, H2N3 ou influenza B. É que todos os anos centenas de novos vírus surgem, por isso a atualização é tão importante. As pessoas precisam tomar cuidado redobrado com uma gripe que pode evoluir, levando o paciente à morte. Este ano, no Piauí, já foram registrados 13 casos de síndrome respiratória grave, 8 só em Teresina. A partir de hoje, o Ministério da Saúde começou a distribuir a vacina. São quase 800 mil doses para o estado. A vacina oferece proteção contra a influenza A e B. A meta é alcançar 80% de cobertura dos grupos prioritários, como grávidas, idosos, trabalhadores das áreas da saúde, do sistema prisional ou doentes crônicos. Tá, então, olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica Amarilis Borba, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o caso, essa doença, né? O vírus H1N1, H2N3, H3N2. H3N2. Boa tarde, doutora Amarilis. Primeiro, qual é a relação que existe, nós vimos aí na reportagem da Solange, entre os períodos de chuva e o registro aumentado dessas doenças? Bem, porque coincide o nosso período de chuva, é o período de inverno no sul do país, no hemisfério sul. Então, essa coincidência e quando a nossa temperatura durante o ano é mais baixa, é nessa época. Então, isso é uma peculiaridade do Nordeste. Então, quando começa a chover, hoje Teresina de manhã estava com 25 graus, né? Isso para nós é uma beleza. Então, por isso, pode haver a disseminação. Além disso, nós temos que entender que as pessoas hoje têm uma facilidade de se deslocar, tanto para o sul do país como para outros países. Essa mobilidade que as pessoas têm hoje, muito mais acentuada do que há 10, 20 anos atrás, concorre também para que transporte vírus e bactérias. E, além disso, o vírus da gripe, ele tem uma capacidade de ir mudando, ou seja, sofrendo mutação até de um ano para o outro. Então, por fica mais forte, é isso? Ele pode fazer. Não, aí depende de que mutação ocorreu. Então, geralmente é para ser mais grave, o risco ser maior da doença. Então, é uma questão de sobrevivência, ele se torna mais forte, mais agressivo para continuar vivendo. Então, por isso que anualmente é colhido material de gripe em todo o Brasil, inclusive Teresina, nós temos 3 unidades que colhem material e envia para um laboratório em São Paulo, através do LACEN do Piauí, e lá então o Ministério da Saúde, junto com a OMS, identifica esses vírus que estão circulando no país, qual é a maior prevalência, a maior quantidade, e aí escolhe quais os vírus que vão compor a vacina. Então, a vacina deste ano de 2016 é diferente da de 2015, da 2014, 2013. Ela é de acordo com, vamos dizer, a cesta de vírus que foi identificada o ano passado. É preparada para esses vírus novos que vão surgindo. Não esse vírus modificado. E geralmente, né, doutora Amarilis, os idosos e as crianças são os que mais sofrem com essas viroses e já fazem parte também desse público-alvo para ser beneficiado. Agora, tem que entender por quê.
não é que a criança, é porque a criança só tem o seu sistema imunológico pronto aos 2 anos de idade. E nós, idosos, nós vamos perdendo a nossa grande capacidade de defesa. Então, os extremos da vida, nós temos, vamos dizer, um déficit de defesa no organismo, portanto, maior facilidade de doença. Como as infecções transmitidas pela respiração, que a gente chama de infecção de transmissão respiratória, é mais fácil tanto da criança como os idosos levar. Também as pessoas que têm outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, arritmias cardíacas, infecções renais, insuficiência renal. Então, essas pessoas já têm, vamos dizer, um problema básico de saúde e que a infecção pela síndrome gripal vem acentuar. Os casos de morte se registram geralmente nesses casos, associados a outras doenças? As estatísticas mostram que é nos maiores de 60 anos que você tem um maior número, porque aí toda doença a gente sabe que você tem dificuldade de se hidratar. E aí o que acontece? A secreção pulmonar da via respiratória fica grossa, fica espessa, facilitando a criação ou então a produção, o desenvolvimento de bactérias que vão complicar esta síndrome gripal numa pneumonia. Os telespectadores aqui, doutora Marilis, perguntando, quem não faz parte, por exemplo, desse público que já é beneficiado com a vacina, se pode tomar, se pode ir a uma clínica, tem que pagar, como é que procede? Não, pode procurar. Se ele não está nesse grupo que é prioritário, que é definido pelo Ministério da Saúde, e essa definição é feita por um fórum de especialistas, pode procurar as clínicas, e eu tive a informação agora de manhã que em 2 clínicas de Teresina já receberam essa vacina de 2016. Agora tem que pagar. São pagos. A nossa nós ainda não recebemos. Tem previsão? O Ministério da Saúde, acreditamos que até o dia 15, 20 do mês de abril, a vacina está chegando a Teresina. A campanha começa quando, doutora? Bem, está marcado dia D por dia 30. Vamos verificar, vamos dizer, o que vai acontecer da agora para frente. A Fundação está extremamente vigilante. Vamos dizer assim, nós estamos com um sinal amarelo de alerta, prestando atenção ao que está acontecendo, e segunda-feira o presidente da Fundação vai fazer uma reunião com o grupo técnico da epidemiologia para fazer as bases do que poderá acontecer e como que nós vamos resolver e qual vai ser a logística da campanha. Olha, tem perguntas de telespectadores chegando aqui, olha, Francisca do Parque Piauí está perguntando se estava com febre, dores nas articulações. A médica pediu sorologia para chikungunya pela prefeitura, mas diz que há uma dificuldade de informação para saber exatamente onde faz esse tipo de exame. Bem, esse exame está começando a ser feito, e o exame que está fazendo o chikungunya é a IgM, que deve ser colhida depois do 5º, 7º dia da doença. Se for dengue, é melhor ser a partir do 7º dia para que tenha maior chance de dar positivo sendo. Certo. Idades para tomar a vacina, existe esse tipo de Não, a idade são todos os maiores de 60 anos, as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, todas as gestantes em qualquer fase da gravidez, as paridas até 45 dias, os portadores de doença crônica grave, os obesos e também as pessoas privadas de liberdade em qualquer idade. Tá. Eu quero agradecer a senhora doutora Marilis Borba pela explicação em torno do vírus da influenza e chamando a atenção para os cuidados nesse período. Doutora Marilis, muito obrigado pela sua participação. Eu queria só fazer uma pequena observação. Qualquer virose, qualquer doença que você esteja sentindo, por favor, hidrate. Urine transparente, feita água que bebe, que você já está fazendo a melhor coisa que você pode fazer para você e para o seu corpo. Beba água sempre em casos de virose. Beba água sempre, em qualquer circunstância. Em casos de virose muito mais ainda, muito mais. Muito obrigado, doutora Marilis.